No domingo, 1.700 médicos entre brasileiros e estrangeiros fizeram a prova de revalidação do diploma em todo o país. Aqui no Amazonas, a previsão é que 88 profissionais inscritos no Mais Médico atuem no estado. Na lista de inscritos, os mais diversos nomes, uns bastante diferentes. Segundo os Ministérios da Educação e da Saúde, 1.700 médicos estrangeiros fizeram a prova do Revalida no domingo. Aqui no Amazonas, o governo encontrou uma outra solução, principalmente para suprir as necessidades no interior do estado. Por exemplo, a partir do ano que vem, o aluno que estiver se formando pela UEA e que for do interior do estado deverá voltar à cidade natal para trabalhar há pelo menos um ano como médico. Este peruano se formou na Bolívia há 3 anos. Veio ao Amazonas para ocupar uma vaga de clínico geral pelo programa Mais Médicos do governo federal. A dificuldade na prova? Os textos eram muito longe, a resposta também, né? E 3 horas, né? Se está sentado em uma cadeira com ar-condicionado fraco, na cidade muito quente, perjudica também um pouco, né? O médico boliviano diz que faltou tempo para solucionar as questões. Só dava para se dar uma lida, né? Porque o tempo passava e não dava para ficar estudando a mesma questão. O CRM permanece com a decisão de que os médicos de outros países precisam do registro daqui. Dentre outros itens está que eles têm que provar proficiência no português, tem que fazer uma prova objetiva e uma prova discursiva. Conseguindo obter uma nota para aprovação, o Conselho Regional de Ensino registra esse diploma. Na primeira etapa do Mais Médicos, 88 profissionais brasileiros e com formação em outros países se inscreveram no programa. Aqui no Amazonas, cerca de 40 municípios devem ser beneficiados. A previsão, segundo a Suzan, é de que outros 54 profissionais cubanos atuem no estado. No Mauazinho, Distrito Industrial, o cemitério fundado há 107 anos está abandonado. Para chegar até o local, só indo em algum tipo de embarcação. Depois é preciso subir um barranco. Lá em cima, um dos mais antigos cemitérios do Amazonas está assim. Sepulturas abandonadas, algumas quase abertas. Andar pelo cemitério também é complicado. O chão parece se desfazer. O local fica às margens do Rio Negro, o que já causou problemas. Na última cheia, vários túmulos que ficavam próximos a um barranco desabaram. Agora, no período de vazante, a gente já pode ver aqui, ó, os restos de túmulos que ficam aqui nessa pequena praia aqui no Mauazinho. Durante a nossa permanência no cemitério, por mais de 1 hora, nós não vimos nenhum funcionário da administração. Na cheia deste ano, 15 sepulturas foram parar no fundo do rio. Seu Mário trabalha próximo ao cemitério e cobra melhorias. É de ano em ano que vem aqui a limpar o cemitério, uma vez por ano. Não fazem um muro para livrar esse negócio aí, para melhorar. Para quem vem visitar, fazer o velório aí, acender vela, é uma dificuldade. Essa outra dona de casa diz que apesar de abandonado, ainda existem sepultamentos no local. Tá caindo terra e o pessoal ainda está enterrando gente aí. Estão enterrando? Tá mesmo, da onde enterraram um. O cemitério Nossa Senhora da Conceição das Lajes, que tem 2.000 sepulturas, foi fundado em 1906 e nunca passou por uma reforma. Em nota, a Secretaria de Limpeza Pública de Manaus, responsável pela administração dos cemitérios da capital, informou que o local recebeu um mutirão de limpeza no último sábado e um projeto de melhoria e reforma está em fase de estudo. O crime muitas vezes está dentro de casa e a violência contra os idosos lidera o ranking. O aumento foi de 430% em 2012 em relação ao ano anterior. O agressor pode ser qualquer pessoa, mas na maioria das vezes faz parte da família da vítima. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a abril deste ano foram registrados 432 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, um aumento de 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os crimes contra a mulher, de janeiro a junho, foram 28.400 registros, crescimento de 30%. Quando a denúncia chega à delegacia especializada, a vítima também recebe tratamento psicológico. Tem toda uma rede de atendimento, né? A vítima de violência doméstica que
trata dessa parte de assistencial, psicólogo, para que seja, além da punição do agressor, também ela seja tratada. Os crimes mais comuns são injúria, ameaça e lesão corporal, mas é a violência contra o idoso que lidera o ranking e preocupa. O número é assustador. Em 2012, foram registrados mais de 2.300 casos de violência contra a pessoa idosa, um aumento de 430% em relação ao ano anterior. Entre os principais crimes estão perturbação, negligência e discriminação. Nesses crimes de menor potencial ofensivo, é encaminhado para o Juizado Especial Criminal. Lá o juiz faz uma composição, e tenta harmonizar aquela situação. Naqueles casos mais graves, é encaminhado para a vara do idoso, lá no fórum também, onde aquela pessoa vai ser sentenciada. Depois de quase um ano, esta mulher decidiu denunciar as agressões cometidas pelo sobrinho contra a irmã de 73 anos. Mas por que vocês decidiram denunciar só agora? Porque agora que ele veio praticar coisas piores ainda, que ele começa a estar tirando as coisas dele de casa para vender. Para esta psicóloga, é importante denunciar no início para evitar que a situação se agrave. Podem até causar a morte, depressão, isolamento e muitas vezes existe também esse idoso tenta proteger esse agressor, que geralmente esse agressor é o filho, é quem cuida dele. Na Fundação Dr. Thomas, a maioria chegou depois de sofrer violência dentro de casa. Em 2007, um grupo de profissionais foi criado para atender em domicílio as denúncias. A equipe faz em média 20 visitas por dia. Um fato importante, muitas vezes o agressor também precisa de acompanhamento. Porque às vezes ela está sobrecarregada, com aquele cuidado, não tem um revezamento familiar. E existe o familiar que possa revezar e ela acaba maltratando o idoso. Seu Ronilson foi professor universitário. A vida dele mudou depois de sofrer AVC por 5 vezes. Eu estava com minha família, filha. Mas devido à carga horária de trabalho, tanto ela como o G vão trabalhar, e eu ficava sozinho, impossibilitado de ficar só. Hoje ele se dedica à literatura. A inspiração vem das experiências de vida. Os nossos telespectadores, no momento que estão nos assistindo, veem que não é por o fato da pessoa atingir a fase do sexagenário que ele fique fora de tudo aquilo que faz parte da sociedade. Denúncias de maus tratos podem ser feitas pelo 165 para pessoas da terceira idade ou Disque 100 para idosos, mulheres e crianças. A seguir, moradores do Ouro Verde fecham a Alameda Cosme Ferreira e ainda Nacional goleia o Náutico de Roraima. Já, já.